Pergunta de prova. Esse é o novo quadro que nós vamos trazer aqui no canal. E qual é a ideia desse novo quadro? É justamente trazer as perguntas que o pessoal faz lá no nosso grupo no Facebook para cá para o YouTube. E aí justamente a gente poder falar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente gostaria que a pessoa aprendesse sobre aquilo que ela perguntou. Afinal, lá no Facebook fazer textão é meio complicado. A pergunta que a gente selecionou hoje foi do nosso amigo Bruno Paim. E para resumir mais ou menos aquilo que ele perguntou lá na nossa page no Facebook, e se você não está lá no nosso grupo nem no nossa page, dê aquela curtida lá na página e deem a entrada lá, peçam para entrar no nosso grupo no Facebook, que você vai ver muitos debates, realmente muita informação, muita coisa nova chegando a cada dia e uma galera excelente para estar te ensinando, compartilhando e aprendendo com vocês. Os links da página e do grupo do Facebook estão aí na descrição. A pergunta do Bruno Paim é a seguinte: por que o DirectX 12 não é padrão nos jogos de hoje? Bom, realmente são poucos os jogos que usam DirectX 12 hoje, mais precisamente 16 jogos. E desses 16 jogos, 11 são tanto DirectX 11 quanto DirectX 12. Apenas 5 são únicos e exclusivamente feitos na nova API da Microsoft de baixo nível. E esse problema pode ser reduzido basicamente em uma frase: os interesses da produtora, das produtoras de uma maneira geral. Isso não quer dizer necessariamente, pessoal, que as produtoras estão pouco se lixando por DirectX 12, que eles querem que você engula DirectX 11 até quando eles puderem. Na realidade não é isso. Acontece que são várias situações em que implementar um DirectX 12 é um pouco mais complicado na hora de tomar a decisão. E nós vamos elencar aqui para vocês 4 itens, para vocês realmente entenderem como é um pouquinho mais complicado escolher como API principal do desenvolvimento do seu jogo o DirectX 12 da Microsoft. O primeiro ponto óbvio é que o DirectX 12 é da Microsoft e, por opção da própria Microsoft, ele é exclusivo de Windows 10. Então, os seus potenciais clientes estão reduzidos a clientes que usam o sistema operacional Windows 10, que é um sistema muito recente e que nem todo mundo adotou, apesar de a Microsoft estar meio que forçando e dando de graça o sistema operacional para quem já tinha sistemas operacionais anteriores. Um segundo ponto interessante é que uma das grandes revoluções da nova API é a questão da redução do driver, do overhead do driver nessa nova API. E aí você diz assim: calma, Marcos, por favor, não viaja. Que diabo é redução de overhead de driver? O overhead de driver, na realidade, é uma sobrecarga excessiva dentro do teu CPU que o driver da tua placa de vídeo vai fazer. Esse driver é uma interface que vai comunicar o código do jogo com o código da placa de vídeo, justamente para facilitar o desenvolvimento. Mas esse código, essa interface, está toda dentro do teu processador e provavelmente dentro de um único núcleo. E isso faz com que fique muito pesado o processamento do CPU na hora que você está rodando o seu jogo. Mas como é que eles vão resolver isso no DirectX 12? Simplesmente tirando a responsabilidade dos engenheiros do driver, que são da AMD e da NVIDIA, e jogando essa responsabilidade para o desenvolvedor do código do jogo. E aí, quando você faz isso, você vai precisar de mais tempo para desenvolver o seu código, vai precisar de desenvolvedores mais competentes ou, na pior das hipóteses, usar uma engine, uma middleware pré-fabricada, pagando por isso. Em todas as 3 opções, você simplesmente vai ter que estar fazendo um investimento maior para entregar uma API que não necessariamente vai te trazer vantagens reais no final do processo, e você não vai poder, por exemplo, aumentar o valor que você cobra pelo seu jogo, porque lá nos Estados Unidos é $60, meu amigo, e não mudam isso. É diferente daqui do Brasil, né? Que a gente vive com base na cotação do dólar. Um outro ponto interessante é a questão, por exemplo, do multi-GPU. Em computador a gente é extremamente exigente. Se um jogo já não vem com 4K, se um jogo já não vem com Ultra Wide, se o jogo já não vem com SLI Crossfire, a gente já fica puto. Então realmente, quando você vai desenvolver o jogo, provavelmente os produtores pensam nessas possibilidades. Dá para colocar com facilidade Crossfire e SLI? Não. Então cancela. Claro que no DirectX 12 existem muito mais opções de multi-GPU do que no DirectX 11. Mas
são muito mais complexas de se implementar. Graças a Deus que existe um tipo que é o chamado Implicit Multi-Adapter no DirectX 12, que é como se fosse uma forma retrocompatível com o SLI Crossfire via AFR do DirectX 11. Então, acaba que no DirectX 12, se o cara quiser, ele implementa o mesmo SLI Crossfire que tem no DirectX 11. Mas para implementar o verdadeiro multi-GPU, que é aquele que você usa as duas placas de vídeo mesmo, dá muito trabalho. A única que conseguiu até agora foi a Oxide com Ashes of the Singularity. E o último detalhe, pessoal, é a questão dos dois caminhos, dois paths de AMD e NVIDIA na hora de fazer o desenvolvimento do jogo. Paths, pessoal, não é patches, que é de atualização, de aprimoramento, de correção de bugs. Os paths são na hora do desenvolvimento mesmo. Quando você vai desenvolver em DirectX 11, você cria um path e cada driver de AMD ou NVIDIA vai fazer o uso, um aprimoramento melhor, uma correção de bug daquela linha que você trabalha dentro do código. Em compensação, em DirectX 12, se você fizer para uma única empresa, para uma única fabricante, a outra provavelmente vai passar por problemas. E o que isso acarreta? Por exemplo, os games de hoje são feitos para consoles, PlayStation 4 e Xbox One, são hardware AMD. Então, muito provavelmente, na hora de você passar uma API de baixo nível de console para API de baixo nível de PC, você já vai estar com o código praticamente pronto para AMD e vai ter que refazer uma parte do código justamente para que funcione corretamente em NVIDIA. E isso é um problema, você não vai querer desenvolver um código para que funcione apenas para uma marca. Ou você vai ter a fama de ser um vendido, de ser um contratado, ou simplesmente você vai perder uma clientela importante que também queria jogar e que detém uma parcela do mercado aí de placas de vídeo. Então essas 4 questões são fundamentais para que você possa entender por que o DirectX 12 hoje não é um padrão. É claro que se houvesse um interesse mais pesado dos desenvolvedores, das produtoras, isso já estaria implementado. Mas realmente existe uma dificuldade muito grande por conta, como eu já falei, da questão do Windows 10 limitar a quantidade de clientes potenciais, por conta do multi-GPU ser bem mais complicado, por conta de a API, na hora da redução do overhead do driver, também complicar para o lado do desenvolvedor, e a questão dos patches de AMD e NVIDIA também dificultarem mais ainda a vida de quem está desenvolvendo. No final das contas, isso se resume a dinheiro. Vai ter que investir em pessoal, vai ter que investir no tempo que ele vai despender com isso, ou ainda vai ter que depender de engines e middlewares. Ok, pessoal? Portanto, a gente agradece aí a pergunta do Bruno Paim. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho para ele e também para você que está em casa, que de repente tem essa dúvida na cabeça, né? E a gente pede para que você, caso já tenha sido esclarecido e conheça pessoas que tenham essa dúvida, que você compartilhe esse vídeo. Não esquece também de dar aquele like, isso é muito importante para a gente. Se você ainda tiver alguma dúvida, comenta aí, joga aí nos comentários aqui do YouTube ou até lá no Facebook também. Então não esqueçam que no final das contas, se você gostou desse vídeo, não adianta apenas ter gostado. É fundamental que você compartilhe, que você faça essa informação chegar à maior quantidade de pessoas possível, para que justamente a gente possa continuar o trabalho nessa linha e chegar realmente à informação em quem precisa e em quem gostaria. Tá ok, pessoal? A gente agradece, um grande abraço e até o próximo vídeo.